Maria João Ferro, psicóloga. Obrigado, Maria João, por ter aceito o nosso convite, desde já. Obrigada, Ricardo, e além de agradecer, quero te dar os parabéns, porque acho esta iniciativa muito interessante e tenho a certeza que vai ser um sucesso. Muitos parabéns. Muito obrigado, Maria João. Maria João, como psicóloga, começava aqui um bocadinho por perguntar toda esta situação que vivemos neste momento, qual o impacto na saúde mental das pessoas? Bom, o impacto na saúde mental tem sido muito impactante. Temos tido solicitações diferentes do habitual e muito mais frequentes. Portanto, a saúde mental é uma área que tem sido muito afetada nesta pandemia, como em todas as pandemias. Portanto, isto não é novo para nós. Nós sabemos que os confinamentos e as situações pandémicas têm como resultado essencialmente a ansiedade, a depressão e os sinais de stress pós-traumático. Porquê? Porque arrastam um conjunto muito grande de fatores que afetam a nossa saúde mental, desde as questões da estabilidade, por exemplo, de emprego, a estabilidade socioeconómica, os conflitos intrapessoais, intrafamiliares podem ser agudizados e, essencialmente, o medo. Como é que reagimos ao medo? Como é que gerimos este medo e a mudança? Porque nós fomos todos... tivemos todos perante uma mudança grande nas nossas vidas a todos os níveis, não é? E se para uns é mais fácil, para outros pode não ser, dependendo das histórias de vida, da personalidade de base, de uma série de fatores complexos. Mas sim, a saúde mental foi afetada e vamos ver como é que vai ser o nosso futuro a esse nível. E no desenvolvimento das crianças? Fala-se muito no impacto nos idosos e nas crianças. Qual o impacto de toda esta situação? Olha, Ricardo, isso é uma área que me tem preocupado desde sempre, porque no início do confinamento estávamos muito centrados realmente em termos do que é que ia acontecer ao idoso, não é? Até por questões até físicas e sociais e de outra ordem. Nos adolescentes, que acabaram por se mostrar, de grosso modo, mais adaptados, até porque tinham mais acesso aos ecrãs e às plataformas digitais, estariam mais adaptados. Apesar de haver registro de crises de ansiedade e de aumento de problemáticas, mas é a primeira infância que a mim, como psicóloga, me preocupa, porque a Unicef, inclusivamente, até lhe chama a face oculta desta pandemia. As crianças na primeira infância estão confinadas, penso que não se fala muito nelas, mas se pensarmos em 6 meses, por exemplo, no desenvolvimento infantil, é muito. E a falta de estimulação que existe em confinamento, desde a psicomotricidade, desde a aquisição da linguagem, desde a interação com os pares, que não existe, não é? Todas estas limitações que a pandemia implicam têm consequências negativas no desenvolvimento e podem vir a ter sequelas negativas no desenvolvimento, para além de se desenvolverem também, e isto tem a ver até com a minha prática como psicóloga, a ansiedade é manifestada de formas até bizarras. Eu tenho crianças com medo de flores, com fobias da pele das frutas, com fobia dos pés. Portanto, há aqui uma série de quadros que não eram comuns na consulta, que passaram a ser e nós conseguimos compreendê-los. Porque se pensares um bocadinho, o Covid-19 com uma criança de 4 anos há de ser um bicho com pernas, uma cabeça e com braços. Portanto, eu penso que em primeira linha, vou deixar aqui já um conselho, que é, há que ter algum cuidado da maneira como nós manifestamos as nossas ansiedades junto das crianças, não é? Porque quando estamos a falar do bicho, para eles é um bicho, efetivamente. Portanto, só aí já existe um passo no sentido da ansiedade. E depois toda a falta de estimulação, além do exercício físico e da atividade física e da própria coordenação motora, não é? As crianças estão muito limitadas. 6 meses, 9 meses, como temos agora, ou 10 meses que sejam, é muito significativo para as crianças. O que eu senti é com a entrada
da escola, não é? Com a abertura das escolas, houve muito dos quadros que estabilizaram um bocadinho, mas temos muitas crianças em casa só com amas, ou avós, ou familiares próximos, ou irmãos mais velhos. E mesmo em termos da aquisição da linguagem, temos casos de filhos de pais portugueses que falam com sotaque brasileiro perfeito. Eu tenho crianças que falam meio português, meio inglês, pelo número de horas que passam nos ecrãs. Portanto, há um saco enorme de situações que me preocupam. Como é que olha para o futuro destas crianças? Pronto, isso realmente é uma incógnita, mas nós sabemos que eu não sou das que acho, em termos gerais, que a pandemia nos faça todos muito melhores e que vamos ser todos muito bonzinhos e que a coisa vai toda correr muito bem. Não acho que corra bem nem mal, acho que vamos continuar, os adultos, a ser como somos e alguns de nós, face às experiências que viveram, boas ou más, talvez maioritariamente más, obviamente, vão trazer alguma coisa de lá, desta história, mas não vamos ser melhores. E nas crianças, o meu medo, quer dizer, a minha preocupação enquanto profissional, tem a ver com o desenvolvimento, as sequelas que pode trazer para o desenvolvimento e o trabalho que pode ser necessário e importante que se faça a posteriori. Não consigo prever, não é? Mas consigo perceber que a continuar assim, agora com este segundo confinamento, onde não se fazem grandes partilhas de informação sobre esta questão, eu acho complicado. Para alguns dos casos que conheço, acho complicados. E numa visão global, Maria João, e o futuro com uma visão global? Olha, numa visão global, o que eu acho, um ponto que eu acho interessante é que de repente passou-se a falar de saúde mental, de uma forma que falou até agora. Exato. Pode ter alguns aspectos, no meio disto tudo, alguns aspectos positivos. Até eu sinto até que reduziu um bocadinho o estigma do ir ao psicólogo. As pessoas já falam nisto de uma maneira menos estigmatizante, está bem? Com menos julgamentos. Acho que, e não sou só eu que acho, a Organização Mundial da Saúde já fala da quarta vaga, que serão as sequelas que esta pandemia nos pode trazer, porque na verdade aumentaram muito os casos de ansiedade e os casos de depressão. Confinar é muito contra a nossa natureza humana, nós não somos seres de isolamento, a falta de toque, a falta de interação com os nossos familiares, a falta de interação com os nossos amigos, que pode ser suportável num mês ou dois, já com alguma dificuldade, mas suportável, mas continuando a esta distância, com tantos meses deste tipo este estilo de vida que tivemos todos que adotar, é na verdade difícil e há histórias dramáticas, não é? Há histórias no meio disto tudo de lutos afetivos muito complicados, há histórias de separações, a vida continua, não é? Portanto, e as relações interpessoais continuam e dentro da pandemia as sequelas são agudizadas. Portanto, não tenho assim um prognóstico muito favorável, se quiseres. Vamos ver. Portanto, quando tudo isto acabar, ainda vão continuar os desafios? Sim, penso que sim. É assim, cada caso é um caso, cada história é uma história, mas no geral o que sabemos é que não é por a pandemia acabar que o caso, por exemplo, que uma situação de ansiedade é resolvida de forma mágica, portanto, porque a ansiedade, um transtorno de ansiedade também surge pela conjugação de determinados fatores que depois vão ter que ser arrumados, as gavetas têm que ser arrumadas, e depende muito da história, digamos, da história e das experiências que tivemos em pandemia. Maria João, acho que tínhamos aqui muito para falar ainda sobre saúde mental. Sim. Mas eu agradeço desde já a disponibilidade e obrigada, a participação. Obrigada. Eu gostava só de terminar e dizer uma frase que eu acho que é importante. É assim, o comportamento humano pode ser a causa deste problema, mas também será certamente a resolução. Percebes o que eu quero dizer? Sim. E acho que é importante que se veja que cada um de nós tenha a criatividade suficiente e um pozinho de loucura suficiente para ser um bocadinho resiliente e acreditar que a luz está lá ao fundo do túnel, que isto vai passar como outras pandemias passaram e que já passaram pela história da humanidade e
e com mais ou menos ansiedade nós vamos todos conseguir passar por isto, está bem? Não estamos no fim do mundo. Exato. Concordo, Maria João. É uma mensagem um pouco positiva, porque isto vai passar. Exato. Maria João, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada.